compramos uma guitarra elétrica, We're either going to draw a big crowd ou vamos ter uma grande multidão aqui, or they're going to kick us out. ou eles vão expulsar-nos. But we got our sound system working, Mas o nosso sistema de som está a funcionar. mostly, Para maior parte. Mas já. for now. Okay, so we are in Genesis chapter 40. Então estamos em Gênesis, capítulo 40. There's a couple of things I want to remind you or just share with you before we begin. E antes de começarmos, há algumas coisas que eu quero partilhar com vocês ou lembrar vocês. Everything that's happening Tudo o que está a acontecer, is God is orchestrating things behind the scenes. Deus já está a organizar as coisas atrás das cenas. He's playing chess, you could Está say, a jogar xadrez, podemos dizer. moving his pieces around, A mexer as suas peças, setting up his moves. a montar os movimentos, os jogados. Because remember Genesis chapter 3, verse 15. Porque lembre-se de Gênesis capítulo 3, versículo 15. When judgment on the serpent, Julgamento no serpente. the seed of the woman would crush his head. A semente de mulher esmagará a cabeça dele. So in order for that to happen, Então, para isso acontecer, he needs to start with a family, ele precisa começar com uma família, make them a people, tornar eles numa povo, a nation, uma nação, and from that nation will come the seed. e daquela nação virá o semente. But they're still in the family phase. Mas ainda estamos na fase da família. And so they're still in a dangerous situation if you think about it. E se pensamos sobre isso, ainda estamos numa situação perigosa. We saw just a few weeks ago when they were in Shechem how dangerous it really was for them. E vimos algumas semanas atrás, quando estiveram em Sequem, quão perigoso era. So everything that has happened Então, tudo o que tem acontecido and everything that will happen e tudo o que vai acontecer, is all part of a greater plan. tudo faz parte de um plano maior. And so as we look at Joseph's life, Então, quando olhamos para a vida de José, we're like, oh, poor Joseph. coitado de José. Like last time we looked at his life, Na última vez que vimos a vida dele, where we last left him, onde nos deixamos, he was falsely accused era acusado falsamente and now finds himself in prison. e agora encontra-se na cadeia, em prisão. That's after being sold into slavery by his brothers. Isso depois de ter sido vendido em escravidão pelos seus irmãos. And you think, oh, poor Joseph. Podemos pensar, coitado de José. But it's all part of what God is going to do in his life and with his people. Mas tudo isso faz parte do que Deus está a fazer na sua vida e na vida do seu povo. And so today we are going to look at one of the greatest, maybe the second greatest plot twists in all of Scripture. Portanto, hoje vamos ver dos maiores, ou talvez a segunda maior plot twist nas Escrituras. But just think about it as it's going to seem bad, but it's good. Vai, à primeira vista, vai parecer mal, mas no final vai se tornar numa coisa boa. We're going to feel sorry for Joseph, Vamos ter sentir pena pelo José, but by the end we'll be celebrating with him. mas no final vamos estar a celebrar com ele. So today is all about dreams. Então, hoje é tudo sobre sonhos. Now, there's been lots of talk in the Christian world about dreams. E tem havido muito fala sobre sonhos no mundo cristão. I am more of a skeptic when it comes to dreams. Quando chega a sonhos, eu sou mais de uma escética. Though I believe God uses them, Mesmo que eu acredito que Deus usa sonhos, there's a lot in the Muslim world having dreams and accepting Jesus because of it. há muitas pessoas no mundo muçulmano que estão a ter sonhos e estão a se converter por causa disso. But I'm skeptical when people tell me their dreams. Mas quando as pessoas me contem os sonhos deles, eu fico com algumas dúvidas. I should say I'm skeptical when my family tells me their dreams. Aliás, eu fico com dúvidas quando a minha família contem-me os sonhos deles. I had to put a ban on them wanting to tell me their dreams. Tinha que banir toda conversa sobre sonhos. Because Os it was sonhos like, deles. it was something like this. Porque era uma coisa assim. Oh, I had this dream Tinha este sonho that I turned into a marshmallow unicorn. que virei-me numa marshmallow unicórnio. And then I had to fight a giant pizza.
Depois tinha que lutar contra uma pizza grande ou pizza gigante. And then there's a car that drove through me. E havia um carro que ultrapassou-me. Dad, what does it all mean? Pai, o que é que isso significa? I was I don't, stop telling me your dreams. Para de me contar os seus sonhos. And then Diana would also want to tell me her dreams. E depois Diana também queria me contar os sonhos dela. I dreamt that this big dog was chasing me Teve este sonho que este grande cão estava a ir atrás de mim and I couldn't run away from it, e não consegui fugir dele. but it didn't bite me, Mas não me mordeu. but I was always in fear. Mas estava sempre com medo. And I'm like, yeah, I don't know what to tell you. Eu não sei o que é que devo dizer. So, I mean, there may be some validity to the dreams, Não talvez seja alguma validade aos sonhos, but as we'll see today, mas como vamos ver hoje, they almost have to be two of the same type of dreams or the repeated dream. ou tem que ser duas do mesmo tipo de sonho ou um sonho repetido. So if you have dreams Portanto, se tiveram sonhos, and they're very similar to each other, são muito semelhantes a um ao outro, and you think there's something to them, e achas que pode haver alguma coisa a eles, talk to Diana. falem com a Diana. Don't talk to me. Talk to Diana. Falem comigo, falem com a Diana. Okay, we're in chapter 40, and we hope to get through chapter 41. We'll see. Yeah, we'll see. Estamos em capítulo 40 de Gênesis e esperamos a chegar até o final de capítulo 41. It's all narrative, it's all story. Todos estes capítulos hoje estão cheios de história, de narrativa. So we're just going to be along for the ride. Então estamos juntos pela viagem. But there'll be a very important lesson for us at the end. Mas no final vai haver uma lição muito importante para nós. So let's pray. Então, vamos orar. Father, we just thank you for this time. Pai, te agradecemos por este tempo. And Lord, as we look at these stories and these actions, E Senhor, enquanto olhamos para estas histórias e estas ações, Lord, I know there's application in it for us. eu sei que há aplicação para nós dentro deles. So prepare our hearts this day. Então prepara os nossos corações este dia. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, chapter 40, verses 1 and 2. Capítulo 40, versículos 1 a 2. And it came to pass after these things that the butler and the baker of the king offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was angry with his two officers, the chief butler and the chief priest. Or chief baker, sorry. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. So remember, Joseph has been thrown in jail. Lembre-se que José está na prisão, foi tirado na prisão. So some time has passed, Portanto, algum tempo já passou. and now he has two new friends, E agora ele tem dois novos amigos, the butler and the baker, o copeiro e o padeiro, that worked for the Pharaoh. que trabalhavam para o faraó. So high-ranking officials. Eram oficiais importantes. And one of them will play a very important role in You- Joseph's future. E deles vai fazer ou vai ter papel muito importante no futuro de José. And two guys that he would probably never interact with E são dois homens que ele nunca iria interagir com, unless he was in jail at this time. a menos se ele estiver na prisão neste tempo. So him being in jail actually is very important for the story. Portanto, a José estar na cadeia, na prisão neste momento é muito importante para a história. Verse 3 and 4. Versículos 3 e 4. So he put them in custody in the house of the captain of the guard, in the prison, the place where Joseph was confined. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them. So they were in custody for a while. E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, So they did something to make Pharaoh mad. então eles fizeram uma coisa que fez o faraó ficar zangado com eles. So that he threw him in jail. Portanto, ele atirou-los na cadeia, na prisão. Same jail of Joseph. A mesma prisão que José. The captain of the guard said to Joseph, take care of these two prisoners. E o capitão da guarda falou para José, cuida destes prisioneiros. So it shows that Joseph had some responsibility in the jail. Isso mostra que José teve alguma responsabilidade na prisão. And most likely the chief of the guard was Potiphar.
E é muito provável que o chefe de guarda era o Potifar. So if you remember 2 weeks ago, the story there. E se lembrem da história que lemos há 2 semanas atrás, o Potifar estava ali. Verse 5 and 6. Versículos 5 e 6. Then the butler and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison, had a dream, both of them, each man's dream in one night, and each man's dream with its own interpretation. And Joseph came in to them in the morning and looked at them and saw that they were sad. O copeiro e o padeiro do rei de Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. So the idea is they both had dreams Então a ideia é que ambos deles tiveram sonhos that had a possible interpretation for them. e que havia a possibilidade de uma interpretação para eles. They were not dreams, Não eram sonhos, like I mentioned earlier, como eu falei antes, where you just dream weird stuff. onde tu sonhas sobre coisas estranhas. These are purposeful dreams, Estes são sonhos com um propósito and they're important for our story. e são importantes para a nossa história. So Joseph sees them after the night, said, "Hey guys," or sees that they're sad. Então José, no próximo dia, vi que eles já estavam abatidos. Verse 7 and 8. Versículos 7 e 8. So he asked Pharaoh's officers who were with him in the custody of his lord's house, saying, "Why do you look so sad today?" And they said to him, "We have each had a dream, and there's no interpreter of it." So Joseph said to them, "Do not interpretations belong to God? Tell them to me, please." Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, porque hoje vocês estão com o semblante triste. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações, conta-me os sonhos. So Joseph sees them. Então José os viu He said, "Hey guys, e falou, então malta, why are you guys so sad?" por que estão tristes? They're like, "Oh, we had these dreams, Tivemos estes sonhos, but no one can interpret them. We don't know what they mean." mas não sabemos o significado deles, não há ninguém para os interpretar. And Joseph's all, "Aren't dreams from God or interpretations from God?" E José falou, mas as interpretações não são de Deus. So no matter what Joseph's been through, he still has faith. Então não importa o que é que o José passou por, ele ainda tem a fé. And he said, "Tell me the dreams, guys. Come on." Conte-me os sonhos. And you can see Joseph's heart for these two. E podemos ver o coração de José para estes dois homens. So this is the dream of the butler, Então este é o sonho do padeiro, do copeiro. starting with verse 9, A começar com o versículo 9. 9 to 11. Versículos 9 a 11. Then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, "Behold, in my dream a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was, though it budded, its blossoms shot forth, and its clusters brought forth ripe grapes. Then Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and placed the cup in Pharaoh's hand." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. So I am not a dream interpreter, Então eu não sou uma interpretador dos sonhos, but just looking at this, mas ao olhar para isto, it seems pretty good. parece ser um sonho bom. So let's see what it is. Portanto, vamos ver o que é. Verse 12 and 13. Versículos 12 a 13. And Joseph said to him, "This is the interpretation of it. 3 branches are 3 days. Now within 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your place, and you will put Pharaoh's cup in his hand according to the former manner when you were his butler." Disse-lhe José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. So Joseph tells the butler, Então José conta ao copeiro, "In 3 days em 3 dias, you will no longer be in trouble. já não vais estar em apuros. You'll get your job back." Vais recuperar o seu trabalho. Verse 14 and 15. Versículos 14 e 15. "But remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh, and get me out of this house.
For indeed I was stolen away from the land of the Hebrews, and also I've done nothing here that they should put me in the dungeon. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fala de mim ao faraó e tira-me desta prisão, pois foi trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesta calabouço. So this is very important Então isto é muito importante, because we get to see insight how Joseph is feeling. porque aqui conseguimos ver como é que José está a sentir. Number one, he's so sure of his interpretation. Em primeiro lugar, ele tem tanta certeza da sua interpretação. So he says to the butler, Então ele fala para o copeiro: hey, when you get back to your job, quando recuperas o emprego, don't forget me. não esqueças de mim. Don't forget what I'm doing here. E não esqueças o que eu estou a fazer aqui. Because I was kidnapped and I got thrown in here falsely. Porque eu fui trazido aqui por força, foi tirado na prisão pela força. So he's like, help a brother out. Então ajuda-me. So he, just notice that word, do not forget me. Então reparem naquela palavra: não esquece de mim. And you can see his heart about his situation. E conseguimos ver o coração sobre a situação dele. So meanwhile, No entanto, there's another guy there, há outro homem lá, the baker. o padeiro. He hears that Joseph interpreted the dream, E está a ouvir o que é que o José está a dizer sobre o sonho. and it's going to go well with the butler. E que vai correr bem com o copeiro. So he's like, now it's my turn. Tell me about my dream. Agora é a minha vez, conta-me sobre o meu sonho. Verse 16 and 17. Versículos 16 e 17. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and there was 3 white baskets on my head. And in the uppermost basket were all kinds of baked goods for Pharaoh. And the birds ate them out of my basket on my head. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Now, looking at this, Agora, a olhar para isto, not necessarily being a dream interpreter, e não necessariamente a ser alguém que interpreta sonhos, and if you didn't know the story, e se não conhecia a história, would you think, oh, this is good or this is bad? vocês iam achar: isto é bom ou isto é mau? Well, there's birds there. Bem, tem aves lá. And if you're a Bible student, you know that birds can be bad. E seja um estudante de Bíblia, vocês sabem que as aves não significam uma boa coisa. So I don't know for sure, Portanto, eu não tenho certeza, but this may not be good. mas isto possivelmente não é bom. Let's find out what Joseph has to say. E vamos descobrir o que é que o José tem para dizer. Verse 18 and 19. Versículos 18 e 19. So Joseph answered and said, This is the interpretation of it. The 3 baskets are 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift off your head from you and hang you on a tree, and the birds will eat your flesh from you. E disse José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. Yikes. I don't know what the Yikes. No, So I was trying to imagine what Joseph would have been like when he gave this interpretation. Estava a tentar imaginar como é que seria a reação de José a dar esta interpretação. Because remember, he's like, hey, butler, don't forget me. Porque lembre-se, ele tinha acabado de falar ao copeiro: não se esquece de mim. And the baker's like, hey, interpret my dream. E o padeiro pediu: fala do meu sonho. He's like, oh, yeah, you're going to get your head cut off. Sim, vais ficar sem cabeça. And they're going to hang you. E vais ficar pendurado. And the bird's going to eat your flesh. E os aves vão comer do seu carne. So don't worry about remembering me. Então não se preocupa em lembrar de mim. But butler, do not forget me. Mas copeiro, não te esqueças de mim. Can you imagine giving that interpretation? Podem imaginar a ter que dar essas notícias. The worst part about it, E a pior parte dele, they had to wait 3 days eles tiveram que esperar 3 dias to see if it was true or not. para ver se era verdadeiro ou não. Joseph looking at him, I'm sorry, man. José a olhar para eles: desculpa. And the baker looking at him like, what kind of interpretation is that? Padeiro a pensar: que tipo de interpretação é isso? It might have been uncomfortable for 3 days. Esses 3 dias
podem ter sido desconfortáveis. You know, the butler's happy, O copeiro está feliz and the baker's about to lose his head. e o padeiro está prestes a perder a cabeça. But is it true? Mas é verdade. Verse 20 and 21. Versículos 20 e 21. Now it came to pass on the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast for all his servants. And he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. Then he restored the chief butler to his butlership again, and he placed the cup in Pharaoh's hand. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou à sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. So something did happen after 3 days. Então, uma coisa aconteceu depois de 3 dias. Pharaoh's having a birthday party. O faraó está a ter uma festa de anos The butler is back in his old job. e o copeiro recuperou o seu emprego de novo. So Joseph was right about that. Então, José tinha razão sobre isso. But what about the baker? Mas e o que é que aconteceu com o padeiro? Verse 22 and 23. Versículos 22 e 23. But he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them. Yet the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu dele. So two things to take note of. Então, 2 coisas para reparar. The chief baker became a piñata at a party. O chefe dos padeiros virou uma pinhata à festa. I mean, it was at the party. I don't know what. Estava na festa de anos. But notice that the butler did not remember Joseph. Mas reparem que o copeiro não lembrou de José. Why did he not remember E him? por que ele não lembrou de José? How long did Joseph have to continue to stay in there? Por quanto tempo José ficava na prisão? Quanto tempo Chapter mais? 41, Capítulo 41, verse 1. versículo 1. Then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream. And behold, he stood by the river. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. 2 full years. 2 anos. He's been forgotten. Ele foi esquecido. And you know, you got to wonder, what is he thinking? E podemos estar a pensar o que é que José pensava durante esse tempo. How must he be feeling at this time? E como é que ele devia estar a sentir nesta altura? Does God care about me? Deus, importa-se comigo. I'm in this prison. Estou nesta prisão. I've been given this gift Foi dado este dom by the Lord, pelo Senhor, but I've been forgotten. mas foi esquecido. Until Até someone really important has a dream. alguém muito importante tem um sonho. So this is a little bit of foreshadowing. It's telling us that there's something coming that's going to be important. Há uma coisa que está a chegar que vai ser importante. The most important man in the world has a dream. O homem mais importante do mundo tem um sonho. Why is that important? E por que isso é importante? Because just down the street, there's a prisoner that can interpret dreams. Porque perto daí tem um prisioneiro que consegue dar interpretação aos sonhos. I wonder if they could be connected. Será que eles são conectados? Verse 2 to 4. Versículos 2 a 4. Suddenly there came out of the river 7 cows, fine looking and fat, and they fed in the meadow. Then behold, 7 other cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river. And the ugly and the gaunt cows ate up the 7 fine looking and fat cows. So Pharaoh awoke. Depois, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Quando as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, nisso o faraó acordou. So all you need to know right now, Então, tudo o que precisam de saber agora, Pharaoh had a dream about 14 cows, o faraó teve um sonho sobre 14 vacas, 7 really nice looking cows, 7 vacas belas e 7 saudáveis, ugly cows, e 7 vacas feias, and the ugly cows ate the good cows. e as vacas feias comeram as 7
belas vacas. That's his dream, part 1. Isso é a primeira parte do seu sonho. Now he's going to have another part to the dream. E agora vai haver uma outra parte a este sonho. Verse 5 and 7. 5 to 7. Versículos 5 a 7. He slept and dreamed a second time, and suddenly 7 heads of grain came up on one stalk, plump and good. Then behold, 7 thin heads, blighted by the east wind, sprang up after them. And the 7 heads devoured the 7 plump and full heads. So Pharaoh awoke, and indeed it was a dream. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, gráduas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas gráduas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. So the dream, the second part of the dream, Então, a segunda parte deste sonho, 7 heads of grain 7 espigas de trigo were eaten by 7 other heads of grain. foram comidos pelas outras 7 espigas. One was good, Um grupo era bom, one was not so good. outro nem tanto. Notice the east wind. Reparem aqui que aqui fala sobre o vento leste, The east wind is never good. que nunca é bom. Isso. So now he's had 2 dreams, Pharaoh. Então o faraó teve 2 sonhos. Verse 8. Versículo 8. Now it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all its wise men. And Pharaoh told them his dreams, but there was no one who could interpret them for Pharaoh. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. So this is very important. Então isto é muito importante. Pharaoh wakes up. Faraó acorda. He's like, man, that was some strange dreams. Ai, que sonhos esquisitos. I need to know what's going on. Eu preciso de saber o que é que está a passar. So he calls all the magicians and wise men. Portanto, chama todos os magos e sábios. So guys, here's my dreams. Malta, são os meus sonhos. Tell me what's going on. Conta-me o que é que está a acontecer. What happened? O que é que aconteceu? What does it all mean? O que é que isso significa? And this is their response. Isto foi a resposta. That was the response. Isso foi a resposta. They could not answer him. Não eram capazes de lhe responder. But we know as readers, Mas nós, como os leitores, there's a guy down in the prison sabemos que há um homem na prisão that can. que consegue. So this is all setting up for Joseph's appearance. Portanto, tudo isto está a montar ou preparar para a aparência de José. Verse 9 and 10. Versículos 9 e 10. Then the chief butler spoke to Pharaoh, saying, I remember my faults this day, when Pharaoh was angry with his servants and put me in the custody in the house of the captain of the guard, both me and the chief baker. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Now, I have some questions for the chief butler. Agora eu tenho algumas perguntas para o chefe dos copeiros. Now, did he really forget about Joseph? Ele realmente esqueceu-se de José? I don't think so. Eu acho que não. He's probably like, I'm not going to bring this up. Provavelmente estava a pensar: eu não vou falar sobre isto. I saw what happened to the chief baker. Eu vi o que é que aconteceu com o chefe dos padeiros. I don't want to remind Pharaoh that he was upset with me and threw me in jail. Eu não quero lembrar o faraó que ele estava zangado comigo e colocou-me de prisão. But 2 years has passed, Mas 2 anos têm passado. so maybe Pharaoh's gotten over it. Então talvez o faraó conseguiu superar isso. But now he has the chance to help, Mas agora ele tem uma oportunidade para ajudar, to be the hero. para ser o herói. So he's going to speak up. Portanto, ele vai falar, dizer uma coisa. Verse 11 and 12. Versículos 11 e 12. We each had a dream in one night, he and I. Each of us dreamed according to the interpretation of his own dream. Now there was a young Hebrew man with us there, a servant of the captain of the guard, and we told him, and he interpreted our dreams for us. Each man he interpreted according to his own dream. Certa noite, cada de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada de nós a interpretação do seu próprio sonho. So the butler tells
Pharaoh about this guy, Então o copeiro conta para Faraó sobre este homem that he interpreted our dreams. que conseguiu dar uma interpretação aos sonhos. Verse 13. Versículo 13. And it came to pass just as he interpreted for us, so it happened. He restored me to my office, and he hanged him. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e outro foi enforcado. So basically, hey, Pharaoh, there's this guy. He interpreted our dreams. Então, basicamente, Faraó tem este homem que conseguiu dar interpretação aos nossos sonhos. And what he interpreted came true. E o que ele falou aconteceu. Verse 15 and 16. Or 14 and 15. Versículos 14 a 15. Or 14, yeah. 14 and 16, we'll do that. Versículos 14 a 16. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon. And he shaved and changed his clothing, and came to Pharaoh. And Pharaoh said to Joseph, If I've had a dream, and there's no one who can interpret, but I've heard it said of you that you can understand and dream to interpret it. So Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me. God will give Pharaoh an answer of peace. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barber e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar de você. Ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. So Joseph, Então José, this Hebrew boy, este homem hebraico, menino hebraico, got sold into slavery by his brothers, que foi vendido em escravidão pelos seus irmãos, was a slave in a house, que era um escravo numa casa, got falsely accused, que foi acusado falsamente, thrown in prison, tirado na prisão, was there for some years. estava lá por alguns anos. Now, by chance, Não por acaso, he is now standing in front of the most important person in the world, most powerful person in the world. e agora, por acaso, não por acaso, ele está em frente de dos homens mais poderosos no mundo. And this most powerful man needs help. E este homem poderoso precisa de ajuda. Yes, help. Ajuda. Um, Vou logo pensar. and Joseph happens to be able to help him. E é por acaso que José tem habilidade para ajudar o But faraó. notice, Mas reparem, Joseph is pointing to the Lord. José está a apontar para o Senhor. The greater Joseph, O José maior, Jesus, Jesus, also always pointed to his father. também sempre apontava ao seu pai. One of many similarities between Joseph and Jesus. Dos muitos semelhanças entre Jesus e José. So just imagine this. Então imaginem isto. Joseph has a clean shave. José ficava limpo. Ficou limpo. Oh, you have to say shave. Barba. Sem barba. Okay, I get it. Okay, sorry. Got a new outfit on. Tem uma nova roupa, vestido. He's all clean and ready to Está- stand before Pharaoh. Está limpo e preparado para ficar à frente do faraó. And Pharaoh's like, hey, I hear you can interpret dreams. E o faraó fala, eu vi que consegues dar interpretação aos sonhos. Joseph doesn't take advantage of it, though. Mas José não toma vantagem disso. He's all, it's not me, Ele fala, não é mim, it's God. é Deus. So you can see there's a boldness in this young man Então conseguimos ver que há uma ousadia neste homem, because he's standing in front of the most important, powerful person in the world. porque ele está a ficar em frente do homem mais poderoso no mundo. So from verse 17 Então, do versículo 17 to verse 24, a versículo 24, it's the same retelling of the dreams. é a mesma coisa que o faraó está a contar os sonhos a José. So just for time's sake, Então, por causa do tempo, we're going to push the fast forward button vamos passar para a frente to just move along in the story. para continuar com a história. It's basically the retelling of the dreams É basicamente o faraó a contar sobre os sonhos, with a little flavor on it. com bocadinho de uma flavor, um sabor diferente. Not so bored different. Flavor, that's what flavor is, sabor. Yeah? Okay. Who's the But professional here? no, add flavor. Sabor adicionado, yeah. Yeah, that's better. You want to translate?
Because, when you tell the dream, Porque quando tenho um sonho, you kind of enhance it a little bit. às vezes adicionas algumas coisas, You get a little bit more dramatic in the retelling of it. ficas um bocado mais dramática. And that's what Pharaoh does here. E era isso que o faraó fez aqui. He tells the same dream, but with a little bit more drama to it. Ele conta os mesmos sonhos, mas com mais algumas dramáticas. So, we're going to pick up the story in verse 25. Vamos voltar à história em versículo 25. Then Joseph said to Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one. God has shown Pharaoh what he's about to do." O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. So Joseph, after hearing about the dreams, Então, depois de ouvir os sonhos, José knows what's happening. sabe o que é que está a acontecer. The dream about the cows and the wheat, Os sonhos sobre as vacas e as espigas, where the ugly eats the good. onde o feio come o bom. They're two dreams, but with one meaning. São dois sonhos, mas com significado. Verse 26 and 27. Versículos 26 e 27. Then the seven good cows are 7 years, and the 7 good heads are 7 years. The dreams are one. And the 7 thin and ugly cows, which came up after them, are 7 years, and the 7 empty heads, blighted by the east wind, are 7 years of famine. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. So in other words, there's going to be 7 years of blessing, 7 years of trouble. Então, em outras palavras, vai haver 7 anos de benções e 7 anos de problemas. 7 years of good harvest, 7 years of famine. 7 anos de colheita bom e 7 anos de fome. Verse 28. Versículo 28. This is the thing which I've spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he's about to do. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. So God is showing Pharaoh the future, Então, Deus está a mostrar ao faraó o futuro. but also he's showing it to someone else, Mas também está a mostrar isso a uma outra pessoa, Joseph. a José. It's all for a reason. E tudo isso pela uma razão. God is not just giving information to Pharaoh for no reason. Deus não está a dar a faraó esta informação sem razão. It's going to start a chain of events Vai começar eventos that ultimately will affect. Remember Jacob and the boys back home? que no final vão afetar. E lembrem-se de Jacó com os meninos lá na casa. I'll give you a spoiler. Eu vou dar-vos um spoiler. This is all to get Jacob and his family down into Egypt. Tudo isto é para trazer o Jacó e a sua família para o Egito. This is all why this is happening. É por isso que tudo está a acontecer. Verse 29 and 30. Versículos 29 e 30. Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all of the land of Egypt. But after them, 7 years of famine will arise, and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt, and the famine will deplete the land. 7 anos de muito fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois verão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. So the harvest years, the 7 good years, will be good. Então estes primeiros 7 anos serão bons, But the 7 years of famine will be really, really bad. mas os 7 anos de fome serão muito, muito mal. 31 and 32. Versículos 31 e 32. So the plenty will not be known in the land because of the famine following. It will be very severe. And the dream was repeated to Pharaoh twice because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. So notice very severe. Reparem, muito severo. And the dream was repeated twice. E o sonho foi repetido 2 vezes. So again, if you have a dream Então, mais uma vez, se tiver um sonho and it's repeated twice, e é repetido 2 vezes, and you want interpretation, e queres uma interpretação, talk to Diana. falem com a Diana.
So at this point, you would think Joseph has done his job. Então, neste ponto, podemos pensar, José fez o seu trabalho. Maybe he'll get rewarded for it. Talvez vai ser recompensado por isso. Maybe he'll get released. Talvez vai ser libertado. Surely something good will happen to Joseph. De certeza, alguma coisa de bom vai acontecer a José. Let's find out. Vamos descobrir. Verse 33 Versículo 33 and 34. e 34. Now therefore let Pharaoh select a discerning and wise man and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land to collect 1/5 of the produce of the land of Egypt in the 7 plentiful years. Procura agora o faraó homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. So this is interesting to me. Então, para mim, isto é interessante. Joseph keeps talking. José continua a falar. So Pharaoh, here's your interpretation. Faraó, aqui está o interpretações. Now let me give you some advice. Agora deixa-me dar-te o conselho. This slave jail guy is giving advice to Pharaoh. Este escravo / prisioneiro está a dar conselho a Faraó. Verse 35 and 36. Versículos 35 e 36. And let them gather all the food of those good years that are coming and store up grain under the authority of Pharaoh. And let them keep food in the cities. Then the food shall be as a reserve for the land for the 7 years, a famine, which shall be in the land of Egypt, that the land may not perish during the famine. Eles deverão recolher o que puderam nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. So he's giving him good administrative advice, Então, ele está a dar a Faraó bom conselho, which is kind of interesting. que é interessante, Because remember when he was a kid, porque lembra-se quando ele era menino, his father made him the administrator of the family business. o pai colocou-o em carga do negócio da família, That got him into all this trouble to begin with. que colocou ele nesta situação no início. So the very job that he did as a kid, Então, o mesmo trabalho que ele fez enquanto era miúdo, he also did when he was at Potiphar's house. continuava a fazer enquanto estava na casa de Potifar. It probably saved his life, actually, Por acaso, provavelmente salvou-lhe a vida, because Potiphar's house was blessed because of Joseph. porque por causa de José, a casa de Potifar foi abençoado. And now he's using this gift in front of Pharaoh. E agora está a usar este dom com o Faraó. So the same thing that got him in trouble is actually going to do something else for him. Então, a mesma coisa que colocou-lhe em apuros vai lhe ajudar. So how is the Pharaoh going to take advice from some slave? Então, como é que o Faraó vai reagir a este conselho de um escravo? Verse 37 and 38. Versículos 37 e 38. So the advice was good in the eyes of Pharaoh, in the eyes of all his servants. And Pharaoh said to his servants, "Can we find such one as this man, a man in whom is the Spirit of God?" O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? So this would be a very dramatic moment. Então, isto seria momento muito dramático. Pharaoh's not saying, like, who are you to talk to me? Faraó não está a dizer: quem és tu para falares comigo assim? He's like, hey, this guy makes a lot of sense. Ele está a dizer: este homem está a fazer sentido. There's something different about this guy. Há uma coisa diferente sobre ele. It looks like he has the Spirit of God. Parece que ele tem o Espírito de Deus. Now, we don't know what he's meaning by that, Agora nós não sabemos o que é que ele quer dizer com isso, but we know he knows that Joseph is special. mas sabemos que ele reparou que José é especial. Verse 39 and 41. Versículos So 241. 39 a 41. Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there's no one as discerning and as wise as you. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater to you than you." And Pharaoh said to Joseph, "See, I've set you over all the land of Egypt." Diz, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você.
E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. This is incredible. Isto é incrível. Joseph woke up in prison, José acordou na prisão. and then a few hours later, Depois, algumas horas mais tarde, he is the second most powerful man in the world. é o segundo homem mais poderoso no mundo. He is the prime minister of Egypt, É o primeiro ministério do Egito, at that time the strongest country in the world. que naquela altura era o país mais forte do mundo. Pharaoh's like, only in the throne am I above you? You're in charge of everything else. A faraó está a dizer: estás sobre tudo, menos em relação ao trono. Basically saying, Joseph, everything's under your control. Basicamente, a dizer a José que tudo está sob o controle dele. What a moment. Que momento! He was a slave. Ele era um escravo. He was in prison. Ele estava na prisão. And just like this, E assim, como assim, he is now the most powerful man besides Pharaoh in the world, agora tornou-se no segundo homem mais poderoso do mundo. which was always God's plan. Que sempre foi o plano de Deus. Verse 42 and 43. Versículos 42 a 43. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garments of fine linen. And he put a gold chain around his neck, and he had him ride in the second chariot which he had. And they cried out before him, "Bow the knee." So he set him over all the land of Egypt. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel ao selo e o colocou no dedo de José. Mandou o vestido linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e, à frente, os arautos iam gritando: abrem caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. He's given gold and jewelry, Ele foi dado ouro. e no corrente. more prison clothes. Já não tem mais a roupa do prisioneiro. He gets a new Ferrari, Recebeu uma nova Ferrari. the Pharaoh's second Ferrari, I guess you can say. O segundo Ferrari do faraó, podemos dizer. It's basically like that. É basicamente assim. Pharaoh had two chariots, and Joseph gets one of them. O faraó tinha dois carruagens e José recebeu um deles. And as he's riding around Egypt, E enquanto ele está a dar uma volta no Egito, notice what everybody does. reparem o que é que todos fizeram. They bow down to him. Curvaram diante dele. You remember Joseph's dreams many chapters ago? Lembrem-se dos sonhos o sonho de José muitos capítulos atrás. People bowing, happened to be his family, were bowing down to him. Nos sonhos era a família dele, mas havia pessoas a curvar diante dele. Now Joseph's dreams are starting to come to pass. Agora os sonhos de José estão a se realizar. Verse 46. Versículo No. 44. 44 and 45. Versículos 44 a 45. Pharaoh also said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no man may lift his hand or foot in all of the land of Egypt. And Pharaoh called Joseph's name Zapha-Paneah, and he gave him a wife as Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. So Joseph went out over all the land of Egypt. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome Zapha-Paneah e lhe deu por mulher Asenath, filha de Potifar, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. So take note of verse 44. Então, reparem no versículo 44. No one can lift his hand or foot in all of the land of Egypt without Joseph's consent. Sem a palavra de José, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. That's going to be very important next week, Isso vai ser muito importante na próxima semana. starting next week. A partir da próxima semana. So Pharaoh gives him a new name. Então, Faraó lhe deu um novo nome. He has a wife. Ele tem uma esposa. Life is good. Vida está bom. Verse 46. Versículo 46. Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and went out through all the land of Egypt. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito.
So Joseph was 30 years old when he began his ministry. Portanto, José tinha 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Who also was 30 when he began his ministry? Quem é que também tinha 30 anos quando começou o ministério? I can't really see you guys with the glasses because they're for reading, but Eu não consigo ver vocês com estes óculos porque são óculos para ler. if you say Jesus, Mas se falaram Jesus, you're correct. tenho razão. Okay, verse 47 to 49. Versículos 47 a 49. In the 7 plentiful years, the ground brought forth abundantly. So he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. He laid up in every city the food of the fields which surrounded them. Joseph gathered very much grain as the sand of the sea, until he stopped counting, for it was immeasurable. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. So Joseph acts very wisely. Então, José se age numa forma muito sabiosa. And during the good years, he stores up, saves a lot of it. E nos anos bons, ele guarda muito comida. Verse 50 to 52. Versículos 50 a 52. And to Joseph were born 2 sons before the years of the famine came, with Ethsoneh, the daughter of Potipharah, priest of On, bore to him. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God has made me forget all of my toil and all my father's house. And the name of the second he called Ephraim, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Antes dos anos de fome, Asenat, filha de Potafera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Now we'll learn or talk more about his sons later on, but they're very important to the future of Israel. Mais tarde vamos falar sobre os filhos de José, porque são importantes para a história. But again, we get insight into how Joseph was feeling about his situation. Mas, mais uma vez, conseguimos ver como é que José estava a sentir sobre a sua situação. Verse 53 to 55. Versículos 53 a 55. Then the 7 years of plenty which were in the land of Egypt ended, and the 7 years of famine began to come, as Joseph had said. The famine was in all the lands, but in all the land of Egypt there was bread. So when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. Then Pharaoh said to all the Egyptians, Go to Joseph, whatever he says to you, do. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele dizer. So at this point, we just learn that the famine has hit Egypt. Então, neste ponto, aprendemos ou vemos que o fome chegou a Egito. And the people are like, Hey, Pharaoh, we're hungry. E o povo está a dizer: Faraó, estamos com fome. There's a famine on. Tem fome aqui. And Pharaoh says something. E Faraó falou uma coisa: Go to who? Vão a quem? Joseph. José. And whatever he says, do. E o que ele dizer, façam. Now, for 1 million points, Então, por 1 milhões de pontos. who else was this said about? Quem mais isto foi falado sobre? Who said it Quem é que falou? and when? E quando? Mary? And when? All right. Maria no casamento de Cana. If you said the wedding of Cana, Mary, you get 1 million points for today. E se responderam Maria no casamento de Cana, recebem 1 milhão de pontos. Congratulations. Parabéns. Talk to Isabella about redeeming them. Fala com a Isabela sobre a recompensa. Não há, desculpem, não há. Verse 56 and 57. Versículos 56 e 57. The famine was all over all the face of the earth.
And Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all the lands. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. So this is very important to understand. Então, isto é muito importante para entender, For starting next week, para a partir da próxima semana. the famine is even outside of Egypt. O fome até chegou por fora do Egito. It's all over, Está em toda parte, including incluindo where Jacob and his family lives, onde Jacó e sua família estão a viver, where Joseph's brothers live. onde os irmãos de José estão a viver. Dun, dun, dun. Tan, tan, tan. It's going to get good next week. A partir da próxima semana, coisas vão ficar interessantes. This was very dramatic. Isto foi muito dramático. Joseph was a slave in jail at 1 in the morning and second in command by afternoon. Da manhã, José era uma prisioneiro na prisão e ao tarde chegou a ser segundo homem mais poderoso do mundo. So there's lots that we could take from this story. Então há muita coisa que podemos aprender desta história. But there's one thing I just want to leave you with today. Mas há uma coisa que eu quero deixar com vocês hoje. Sometimes in life, Às vezes, na vida, we get disappointed ficamos desiludidos and things just don't go the way we want. e coisas não correm da maneira que nós quisemos. And we get sad. E ficamos tristes. And we wondered, did God forget me? E começamos a pensar, será que Deus esqueceu-se de mim? I'm in a difficult situation Estou nesta situação difícil and I don't know what's going on. e não sei o que está a passar. And things don't seem to be changing. E as coisas não parecem estar a mudar. Day after day, Dia após dia, week after week, semana após semana, year after year maybe, ano após ano, talvez. and nothing changes. E nada muda. And my situation may even get worse. E a minha situação até fica pior. Or it could just be something that's on your heart Ou pode ser só uma coisa que está no seu coração, that you had a desire for. que tiveste um desejo por. And you had a dream maybe, E talvez tiveste um sonho and it just didn't happen. e não aconteceu. And it's easy to think that God has forgotten you. E é fácil para pensar que Deus esquecesse de ti. And I just want to encourage you. E eu quero encorajar vocês. If you feel that way today, Se hoje estão a sentir assim, do not worry. não se preocupem. God is working behind the scenes. Deus está a trabalhar atrás das cenas. I promise you that. Eu prometo vocês And at isso. the right time, E ao momento certo, the thing that's on your heart that is from the Lord, a coisa que está no seu coração, que é do Senhor, it will come to pass. vai acontecer. If it's not from the Lord, Se não é do Senhor, you don't want it to come to pass anyways. não queres que isso aconteça. So what do you do in the meantime? Então o que é que tu fazes no entanto? Do you give up? Tu desistes? Do you just sit in the corner and complain and mope? Sentes no canto e queixas? What do you do? O que é que tu fazes? Well, you continue walking and serving the Lord. Continuas a andar com e a servir o Senhor. And God will change your circumstances at the right time. E ao momento certo, Deus vai mudar a sua situação. Our worship leader here at this church, O nosso líder de labor aqui nesta igreja, David, o David, who I'm going to invite up in a second, que eu vou convidar para subir daqui a um momento, has a heavy heart today. tem um coração pesado hoje, This week. esta semana. It's nothing like serious, Não é nada assim tão grave, but him and his family were sad this week. mas esta semana ele e a família dele ficaram tristes. But if you didn't know him Mas se não o conheces, or the story, ou a história, you would never know nunca reparaste. because he was up here worshiping the Lord, Porque ele estava aqui adorando e louvando ao Senhor. even with a disappointed, sad heart. Mesmo com o coração triste e desiludido. And for me, that's an example. E para mim isso é um exemplo. You continue going forward Tu continuas a ir para a frente. and just trust the Lord that he's going to work it out when he wants to work it out. E confiar que o Senhor vai trabalhar quando é o momento certo. So if you're in this situation, or when you will be in this situation, Portanto, se estiveram nessa situação ou vão um dia estar nessa situação,
Trust the Lord. Confiem no Senhor. Be patient. Sejam pacientes. He will do above and beyond what you can even imagine. Ele vai fazer além do que podes imaginar. Do you imagine that Joseph thought he was going to become prime minister of Egypt? Imaginaste que José pensava que ia se tornar o primeiro ministério de Egito? No, he suffered though for 13 years probably. Ele sofreu para 3 anos, provavelmente. But he was blessed in those 13 years as well. Mas naqueles 3 anos vi que também estava abençoado. But he wasn't where he wanted to be. Mas ele não estava onde ele queria estar. But one day everything changed. Mas num dia tudo mudou. And that's the great thing about the Lord. Isso é a coisa grande sobre o Senhor, ou incrível You sobre o can Senhor. wake up in the morning feeling this way or thinking this way or a situation is this way. Podes acordar de manhã numa certa situação a sentir assim ou sentir aquilo. And just like this, E como assim? your situation will change. A situação vai mudar. And so keep your eyes on the Lord. Então mantém os seus olhos no Senhor. Keep walking with the Lord. Continua a andar com o Senhor. Yeah, it's okay to be disappointed. Sim, não tem mal a ficar com desilusão. It's okay to cry out to the Lord, E não é mal para chorar para o Senhor, clamar para o Senhor. but don't give up. Mas não desistam. God's plan will reveal itself at the right time. O plano de Deus se revelar no momento certo. So let's pray. Vamos orar. Father, we just thank you for the example of Joseph, Pai, te agradecemos pelo exemplo de José. a faithful man. Homem fiel. Even though he went through really hard circumstances, Mesmo que passou por coisas difíceis, he didn't give up on you. ele não desistiu de ti. And he just allowed your plan to work out in his life. E permitiu que o seu plano acontecesse na vida dele. And I think many of us have that testimony as well. E acho que muitos de nós têm esse testemunho também. But some of us are going through it today. Mas alguns de nós estão a passar por dificuldades hoje. And I pray, Lord, that you would just bring a special encouragement today. E oro, Senhor, que tu trazes um encorajamento especial hoje. So to all those that have heavy hearts, Para todos aqueles que estão com corações pesados. that are waiting for you to move in one way or another. Que estão à tua espera para tu trabalhares de uma maneira ou outra. Bless your people today. Abençoa a sua povo hoje. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Let's all stand for one last song. Vamos ficar de pé para a última música.